tema dessa mensagem que eu quero trazer para você é sobre: você está sentado à beira do caminho. Então saia da beira da estrada e entre para a história da vida. Né? Está sentado à beira da estrada, sentadinho, não sei de que forma, mas hoje é o dia de você sair dessa situação para tomar de volta a vossa história. Vamos lá então, lá no 46, no capítulo 10, versículo 46. Jesus e os discípulos chegaram a uma cidade de Jericó. Quando ele estava saindo da cidade com os discípulos e uma grande multidão, encontrou um cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. O cego estava sentado na beira do caminho, pedindo esmola. Quando ouviu alguém dizer que era Jesus de Nazaré, que estava passando, o cego começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. E muitas pessoas repreenderam. Fica quieto. Mandaram que ele calasse a boca. Mas ele gritava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim, ou misericórdia de mim. Então Jesus parou e disse: chama este cego, chama o cego. E eles chamaram e disseram: coragem, levante, porque ele está chamando você. Aleluia. Então Bartimeu jogou a sua capa para um lado, levantou-se depressa e foi até o lugar onde Jesus estava. E Jesus lhe disse, perguntou: o que é que você quer que eu faça? Mestre, eu quero ver de novo, respondeu ele. Vá, você está curado porque teve fé, afirmou Jesus. No mesmo instante, Bartimeu começou a ver de novo e foi seguindo Jesus pelo caminho. Feche os seus olhos só um pouquinho. Amado Senhor, Senhor das nossas almas, ó querido Jesus, nessa noite nós estamos aqui na sua casa, este lugar que o teu povo está reunido. Eu te peço, Senhor, que o teu Espírito possa me conduzir de uma maneira, Senhor, que esta igreja venha compreender a sua voz. Tira o cansaço, tira o sono, tira, Senhor Deus, toda distração, e toda mente, Senhor Deus, seja liberta nesta noite. Que o Senhor venha arrancar, Senhor meu Pai, toda preocupação nesta noite. Que a tua glória e a tua unção possa descer neste lugar. E que os corações e as mentes, Senhor, estejam cativos a Ti, Senhor, para compreender a Tua palavra, para que a vinda deste homem, desta mulher, desta jovem, não seja em vão neste lugar, mas porque o Senhor reservou esta noite, meu Deus, para falar com ele, com ela, Senhor, para mudar a vida e a história dessa mulher e deste homem, Senhor. Então eu te peço, amado Espírito Santo, que o Senhor venha me conduzir. Esteja à vontade, Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém? Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Louvado seja Deus. Jesus, quando ele veio à terra, a Bíblia fala que ele veio para um propósito divino. Quando eu fui em Algés, nós falamos sobre propósito e processo. E eu aprendi que propósito é aquilo que vai se realizar na nossa vida, pela uma vontade divina. E o processo
é aquilo que nos leva para frente, é aquilo que vai avançar a nossa história. Mas um processo a gente aprende para alcançar o propósito. Então, quando Deus lá do céu estava planejando enviar Jesus por um propósito divino, ele sabia que ele tinha que alcançar muitas pessoas. E Jesus se prontificou a descer na terra e cumprir a vontade de Deus. E quando Jesus nasceu, e ele já da sua idade, começou a pregar e a divulgar o evangelho. E a Bíblia fala que Jesus não perdia nenhuma oportunidade. Ele percorria as cidades, ele percorria as vilas, aonde tinha um povoado, lá Jesus estava presente. E o interessante é que Jesus, quando ele veio fazer essa missão, ele começou a fazer essa missão e ele começou a escolher pessoas para acompanhá-lo nessa grande missão. Porque ele logo subiria para o Pai, mas esse legado, esse propósito teria que continuar. Então preste bem atenção, o propósito começou no céu, pela uma vontade divina de Deus, de resgatar a humanidade depois da caída do homem, para mostrar o reino do céu que estava na terra e pronto para nós conhecermos através de Jesus. Então cumpriu em Jesus. Se nós lemos a Bíblia de Gênesis até o final, nós vamos compreender que antes da vinda de Jesus, os profetas anunciaram. Lá em Gênesis, quando a mulher caiu, também foi anunciado que dela nasceria alguém que iria pisar na cabeça do diabo. Então, havia um propósito e havia uma promessa de Deus. E tudo isso veio acontecendo para que se cumprisse em Jesus. Aí Jesus veio, mas Jesus veio para dar uma voltinha na terra, deixou o céu de glória. Não precisava, mas ele se prontificou, porque existia em Jesus uma vontade divina, a vontade do Pai de realizar a obra dele na terra. Aí Jesus veio, desceu, mas Jesus falou assim: agora o propósito, o projeto celeste tem que continuar na terra. Então quem que eu vou escolher? Vou escolher homens e mulheres para continuar o meu propósito na terra. Aí Jesus começou a escolher os seus discípulos para dar continuidade no evangelho na terra. E todas as vezes que Jesus falava, ele falava: o reino de Deus está perto de vós. Então, quando nós falamos de Deus, quando nós falamos de Jesus, a impressão que dá é que Jesus está muito distante de nós. Que quando a gente clama, quando a gente busca por alguma coisa que nós precisamos aqui nessa terra, a gente não consegue acreditar que existe um Deus que tem um projeto, que tem um propósito e que enviou Jesus e que Ele está perto de nós. Aí Jesus começa a escolher os seus discípulos. E quando Jesus começa a escolher os seus discípulos, Ele começa a conduzir os seus discípulos para os lugares aonde Ele queria que eles aprendessem. E a maior escola dos discípulos era o dia a dia. Era nas vilas, era nos bairros, era com pessoas. E sabemos hoje que nós, pastores, pastoras, homens, levitas, adoradores, nós também aprendemos com o Senhor Jesus, mas automaticamente nós começamos a divulgar este evangelho, porque a gente acredita que o propósito divino não parou somente em Jesus, mas ele dá continuidade em nós e através de nós. Está entendendo? Então, quando você começa a conhecer a palavra de Deus, conhecer o evangelho, automaticamente esse evangelho tem que ser divulgado, tem que ser falado, porque como ouvirão se não tem quem pregue, quem fale? Talvez você imagine assim: eu sou uma pessoa que não conheço muito bem a Bíblia. Sabe ler? Você sabe, tu sabe? A minha mãe e meu pai eram a gente fala, eu vou só falar uma palavra, não sei, me corrigem. Era analfabeto, não tinha leitura, assim que a gente fala. Então minha mãe não sabia pegar um ônibus para chegar na casa.
olhava, passava um ônibus, passava o outro, se não tivesse alguém para conduzir ela, com o nome do bairro, do lugar que ela morava, ela ficava ali. Então ela não tinha conhecimento, e eu observava ainda criança, a gente começou a ler, aprender a escrever, eu comecei a ajudar a minha mãe, naquilo que ela não sabia, aonde ela ia, ela me levava, e ela falava, filha, o que está escrito ali? Para onde que vai isso aqui? E ela começou a ser conduzida por mim. Agora nós que somos conhecedores da palavra, e eu me lembro que eu li a Bíblia para minha mãe, porque ela queria ler a Bíblia dentro de casa. E nós hoje, nós temos todo conhecimento. Existe até umas coisas que a gente não sabe, e o nosso irmão Google nos ensina. A gente vai procurar o que é propósito, o que é processo, né? Não está escrito aquilo, o nosso amigo Google responde, né? Algumas vezes não é aquilo que a gente quer ouvir, né? Algumas coisas estranhas. Mas nós temos a possibilidade hoje de conhecer a palavra com profundidade. Está entendendo? De mergulhar na palavra de Deus. Porque a igreja do Senhor, ela não é simplesmente uma reunião. Está entendendo? Vocês entram aqui dentro para serem curados, para serem restaurados. E depois que você é curado, que você é transformado, vamos transformar outros. E você imagina assim, mas eu não prego igual o pastor Heleno. Eu não prego igual a pastora Aline. Eu não prego igual o apóstolo, o bispo. Você não precisa pregar. Você precisa conhecer Ele. Você precisa conhecer Jesus. Porque se você conhecer Jesus, já basta. Não precisa mais. Nós tomamos um táxi e fomos até o shopping preferido da pastora, já sabe, o Ubo agora, né? Que era Doce Vida. Né? Porque tem um restaurante brasileiro lá, muito bom, e eu me senti em casa, fui almoçar lá, né? Gastamos tanto, mas que nós fomos. E quando nós estávamos no caminho, nós pegamos um táxi até simples, uma pessoa simples. E nós começamos a conversar sobre política, sobre, né, a assistência social de Portugal, como que era Brasil, como que era Portugal, porque eu me interessei por Portugal, como que cuidava dos idosos, né? Queria saber as histórias, para me levar para casa, daquilo que eu aprendi. Mas de repente eu observei que aquele homem tinha algo diferente. Porque ele começou a conversar comigo diferente. E eu não manifestei que eu era uma pastora. E nem que eu vi fazer aqui. Mas eu senti Deus na vida dele. Nós sentimos Deus na vida dele. E só dele abrir a boca, começar a falar com a gente, nós percebemos, ele é um dos nossos. E começamos a falar o que nós viemos fazer neste lugar. E já divulguei a igreja lá para ele, que ele já passou na frente, já viu. Já conhece a igreja só de ouvir falar muito bem. Por isso que é bom, né? Todo cristão dá um bom testemunho, né? Porque daí vai divulgar só coisas boas da gente. Então, ele já tinha ouvido falar da igreja, já passou ali na frente. Mas o que eu quero chegar com vocês é que o que saía da boca daquele homem saía diferente. Nós conseguimos perceber. Ele não precisou ler a Bíblia para nós, mas a Bíblia estava dentro dele. Deus estava dentro dele. Então, quando Jesus começou a executar o seu ministério na terra, ele foi chamando um a um. E vamos para a escola de Jesus. Qual é a maior escola? Aprender com pessoas, com hábitos, costume, com personalidades, com jeitos de agir. Porque nós acreditamos que a maioria de nós queremos que todo mundo se pareça com a gente. Ele faz isso, mas eu não faço. Ela faz isso, mas eu não faço. Mas existe diversidades, né? Talvez tem coisas que eu faço que você não faz, que você também não concorda. Então, o evangelho, ele vem nos ajustar dentro da sociedade. Nós começamos na comunidade
dentro de casa, Jesus presente, lendo a Bíblia, ensinando para os filhos, falando, comentando sobre a palavra de Deus dentro da nossa casa. Depois lá dentro da nossa casa, que é a primeira comunidade formada, aonde Jesus entra para habitar, aonde Jesus tem liberdade. Aí nós vamos para a segunda comunidade, que talvez você imagina que é a igreja. A igreja você vê somente 2, 3 vezes na semana. Mas a outra comunidade é dentro do seu trabalho, que você está todos os dias no seu trabalho. A sua convivência lá. Será que Jesus tem entrado onde você trabalha? Será que Jesus tem entrado onde você estuda, onde você faz sua faculdade? Será que Jesus tem ido com você onde você vai visitar uma pessoa, uma conhecida, uma vizinha? Será que você tem convidado Jesus? Como que você está se comportando? Será que o evangelho está em você realmente? Ou será que você só entra dentro da igreja para ouvir e sair da mesma maneira? Mas o que Deus hoje quer falar com você, da mesma forma que Ele desceu e Jesus veio, pegou os seus discípulos, ensinou um a um como se viver. E interessante que Jesus passou muito tempo com seus discípulos. Ele dormia, ele almoçava, ele jantava, ele fazia milagre, ele ensinava a palavra. Mas os discípulos ainda eram cegos, desentendidos em muitas coisas. Só compreenderam o propósito mesmo quando Jesus foi crucificado. E ao terceiro dia, ele ressuscitou. Aí começou a cair a ficha. Poxa, não é que ele falava mesmo? Não é que ele dizia mesmo sobre isso? E nós estávamos tão cegos que não entendíamos o que ele falava. Aí Jesus manifesta a glória dele. Após a partida dele para o céu, desceu ao inferno, tomou do diabo a tua sentença, a chave da morte. O decreto que o diabo tinha feito para te matar não está na mão do diabo, não. A vida sim, em teu favor. Fizeram bruxaria para você? Não vai pegar. Aleluia. Você está ligado com ele? Ele está habitando tua casa? Nenhuma condenação vai sobre a vossa casa, sobre a vossa família, se Cristo habita lá. Não se esqueça de Balaão, né? Não pode amaldiçoar aqueles que é abençoado. Entendeu? Abençoado. Louvado seja Deus. Igreja do Senhor, não dá mais tempo de você só ler a Bíblia quando nós lemos aqui. Quando nós vamos estar na igreja 2 vezes ou 1 vez por semana devido ao trabalho. Comece todos os dias a sua vida. Se tem um celular, na hora do seu almoço, senta lá e leia um versículo. Deus quer falar com você lá. Deus quer te direcionar. Deus quer te usar para falar com alguém lá. Aí você vai estar conectado e vai compreender qual é o teu propósito. Jesus foi, enviou o Espírito Santo, mas antes ele disse: eu vou subir e eu vou enviar. Mas ele falou uma palavra que é muito importante para nós, que já somos conhecedores da palavra. Se é a primeira vez, se você não é cristão, a partir de agora você não é mais inocente, porque a palavra de Deus hoje está aqui neste lugar, né? Ele disse: ide e fazei discípulo. Jesus veio e fez discípulo, ensinou. E quando eu li aqui sobre o cego Bartimeu, nós compreendemos que esse homem era cego mesmo, né? Um cego físico, mas também ele era um cego espiritual. Mas quando eu vejo logo mais atrás, em alguns capítulos anteriores, se eu não me recordo, no capítulo 9 ou capítulo 8, nós vamos ver que os discípulos estão discutindo acerca de pão, né? Quem, né? Ele está falando conosco
acerca de pão e preocupado com pão. Aí Jesus falou assim: mas até quando vocês vão ficar cegos? Até quando vocês vão compreender que eu estou aqui neste lugar? Até quando você vai ficar preocupado e não vai acreditar em todos os milagres que eu já fiz? Aí começou a fazer pergunta para eles: quantos pães que foram feitos, que foram distribuídos? Quantos que é de multidão? 4.000, 5. Quantos cestos vocês pegaram? 7. E depois, eram 7. E depois, quantos cestos vocês recolheram? 12. Quanto era a multidão? 4.000, 5.000. Mas não compreendia, porque estavam cegos. Jesus disse: vocês são cegos, vocês precisam enxergar. E a igreja do Senhor tem que abrir os olhos para tudo aquilo que Deus está falando com você. Você escuta muito bem, você vê muito bem, você enxerga muito bem. Aleluia. E naquele momento nós vemos que Jesus disse algo para aqueles discípulos: vocês discutem por poucas coisas, vocês estão cegos. Interessante que daí lá na frente Jesus leva eles para fazer essa cura desse cego Bartimeu, para mostrar para eles em verdadeiros fatos na vida real, e que as coisas aconteciam no seu dia a dia, né? Que a gente espera o sobrenatural, né? Deus vai curar aleijado, o câncer, mas a primeira cura que Deus faz é dentro de nós, né? Depois as outras coisas Deus vai fazendo, vai cumprindo, Deus vai mostrando. O sobrenatural de Deus está posto nessa sexta-feira. Se você crê, Deus pode curar a sua alma, mas Deus também pode curar o seu corpo físico. Deus pode salvar a sua família. Deus pode te dar uma vitória na causa da justiça. Deus pode trabalhar em vosso favor, libertar o seu filho, libertar o seu marido, salvar aqueles que você quer. Deus pode te dar um bom emprego. Deus pode fazer você conquistar aquilo que você almeja. Mas entenda e compreenda o propósito de Deus nessa noite. E Jesus mostrou para os seus seguidores que eles teriam que despojar dos velhos homens, dos velhos hábitos, que eles tinham que viver a partir daquele momento crendo no sobrenatural, crendo no poder maior, e que as coisas não aconteciam simplesmente por vista, porque eles já tinham visto um milagre, mas ainda estavam cegos, e que o sobrenatural tinha que estar dentro deles tinha que fluir água viva, fontes de água viva. Aí Jesus disse: olha, vocês discípulos, vocês são chamados e escolhidos por mim, vocês têm que ser um exemplo para todos, vocês têm que seguir o evangelho sem ambição terrena, sem escândalos, sem mentiras, porque de uma boca não pode jorrar duas fontes, uma hora diz sim, outra hora diz não. A Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, então um cristão ele não anda mentindo. Mas pastor, eu não minto. Mente, algumas vezes você mente. Sabe aquele dia que você fala assim: eu me peguei já muitas das vezes mentindo. Eu não queria falar um não para uma pessoa, e de repente você me procurar, você fala: pastor, você pode me atender no outro dia, tal, segunda-feira, tal. Eu falo assim: eu te atendo sim, mas eu não olhava na minha agenda. E você ligava na segunda-feira: irmão, então, né? E eu sabia que eu não podia atendê-los mais, mas para não dizer de cara, eu dava assim, né? Aí Deus falou assim: isso que você está fazendo está errado. Está errado. Diga para ele: tua agenda está cheia, você não pode, então você pode outro dia. O evangelho traz esse caráter nosso de Cristo. Deus é a verdade, o diabo é o pai da mentira. Vamos começar a se parecer com o nosso pai, tá bom? Vamos já tirar essa cegueira. Nós erramos, sim, falhamos, sim, mas vamos começar a ser verdadeiros naquilo que a gente fala, naquilo que a gente faz. Nós trabalhamos, nós lá no Brasil fazemos um contrato de trabalho, e nesse contrato de trabalho eles pedem para a gente 8 horas diárias, com 2 horas de almoço.
o patrão que contrata ali os seus serviços, ele tem que passar o horário de almoço, não pode defraudar, ele tem que descansar para depois continuar, né, que são 2 horas de almoço, ou pelo menos 1h30, dependendo da carga horária. Então ali, quando nós somos contratados, nós temos que cumprir tudo certinho, porque nós fizemos um contrato escrito. E se nós fizermos um contrato escrito, eu vou ter que me levantar às 8 da manhã, vou trabalhar até meio-dia saio para o almoço 2 horas, volto, trabalho até 6 horas, pelo menos é até lá. É isso que acontece lá. Mas aí eu vou ter que ser uma boa funcionária, porque lá dentro daquela empresa, ele me conhece como uma serva de Deus. E se eu começar a mentir hoje, amanhã chegar atrasada, foi o ônibus, foi o táxi, foi o Uber, foi o trânsito, automaticamente essas bênçãos vão sair da minha vida. Outro vai entrar e vai assumir os nossos lugares, porque é um contrato, você não está cumprindo o seu contrato. E o evangelho é a mesma coisa, eu faço uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança comigo, e eu vou ter que seguir essa aliança com Deus. Deus, se eu vou te seguir, então eu tenho que me parecer com o Senhor. Então eu tenho que despojar do velho homem. E existem costumes, que é costume de pai e de mãe, né? De repente de brigar, de repente de beber. Mas isso não é para você. De repente mentir, de repente comprar e não pagar, prometer e não cumprir. Aí quando você vai prometer ou você vai comprar, ninguém quer te vender. Ninguém quer, né, fazer nada para você. Você fala e não cumpre. E quando nós parecemos com Cristo, mesmo que você fale, não vou fazer, pronto, não dá. O não dói, mas é verdadeiro, né? E a gente sempre vai dando um jeitinho, né? Com medo, não sei o que acontece. Aí Jesus disse, sem escândalo, sem mentira. Tem uma vida de comunhão com o outro. Isso envolve a igreja do Senhor que não é cega. Tá bom? Então vamos lá. Olha aqui, 4 coisas que prendiam, acorrentavam a vida de Bartimeu, que acorrentava as suas emoções. Vocês já devem ter ouvido, e nós vamos se lembrar nessa noite. Eu não sei o que está te prendendo, mas hoje vai ser quebrada essa corrente em nome de Jesus. Amém? A igreja é lavada pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja vai morar no céu. Jesus subiu, ele disse que enviaria o Espírito Santo, mas ele disse que ele voltaria. Tem uma promessa ainda a se cumprir na nossa vida. E quando ele voltasse, ele ia vir só dar um tchauzinho para você, fica aí que eu estou subindo de volta. Não, eu vos levarei comigo, porque na casa do meu pai há muitos cômodos, há muitas moradas. Quem sabe você vai ser meu vizinho mais próximo? Aleluia! Não quero saber, mas eu só sei o seguinte, que eu quero ficar bem no cantinho da mesa, do lado de Jesus. Falar, consegui, Jesus, consegui. Obrigado, papai, pois tantas lutas, consegui. É o meu desejo abraçá-lo. Eu acredito que todo cristão tem o desejo de um dia encontrar Jesus, senão a nossa fé é inválida, né? Mas vamos lá, 4 coisas que amarrava Bartimeu. Nós lemos ali em Marcos que nós, no capítulo 10 e versículo 46, que Jesus e os seus discípulos chegaram em Jericó, certo? Então, quando nós vemos o primeiro versículo, as primeiras verdades são: Jesus e os discípulos chegaram onde? Tá. Aí Jesus passou por Jericó e ele estava saindo de Jericó, certo? Aí já a Bíblia diz, lá no 46, Jesus, os discípulos e quem? Uma grande multidão. Então Jesus chegou em Jericó para trazer a atmosfera espiritual. O cenário em Jericó era sobrenatural. A presença de Jesus naquela cidade era espetacular, porque Jesus chegou só com os discípulos, mas de repente na saída, cortejado por uma grande multidão. Mas isso ainda vai adiante, porque quando ele está saindo, fez todo o milagre em Jericó, aí Jesus sai com os discípulos, com uma grande multidão, mas ele vê
cego também tinha que entrar na história. Eu não sei de que forma que você entrou, vendo muito bem, ou cego espiritualmente, que precisa ver, né? Porque tem os cegos espiritual e os cegos fisicamente, né? Que precisam ver. Ali, aquele cego, ele precisava enxergar, mas ele também precisava conhecer Jesus. Então, as duas visões ele precisava naquele dia. E Jesus não podia deixar ele de fora. Mas nós vamos aprender que aquele cego, primeira coisa que acorrentava, que prendia a alma daquele cego. Primeiro, ele tinha as suas limitações. Né? Claro, cego, né? Pode ser que o cego enxerga mais do que a gente. Um dia eu recebi uma pessoa que não tinha visão. Pela primeira vez na minha casa, sentou na minha cozinha. O apóstolo nunca esquece disso. Era amigos do apóstolo, não me conhecia muito bem, mas era mais amigos do apóstolo. E eu fui servir algumas coisas. Fazer um cafezinho na cozinha, levei a senhora que era cega, para sentar na minha cozinha, na mesa, e eu fui fazer o café. Mas a hora que eu fui fazer o café, eu tirei as panelas para pegar o jarro para ferver a água de dentro da pia. A hora que eu peguei as panelas e coloquei, ela falou assim: você tem panela de ferro igual eu. Eu olhei assim e falei: acho que essa mulher está vendo. Não, ela só pode estar vendo, estão me enganando. Acho que ela enxerga alguma coisinha. E eu mexia, guardava a panela, ela falava assim: nossa, mas essas panelas são muito boas. A minha mãe usava, eu uso também, eu faço. Eu falei: não, ainda ela cozinha? Eu falei: Jesus. Depois ela foi embora, eu falei: apóstolo, essa mulher vê? A mulher vê? Mas aí ele falou: não, ela não enxerga, ela escutou o barulho. Então ela usou o que ela tinha ali de potencial, né? E ela conseguiu ouvir o barulho das tampas da panela e da panela. Eu jamais iria perceber. Então tem cego que ouve mais que a gente e vê mais que a gente, né? E a gente vê tantas coisas, a gente olha para tantos lados, tantas belezas. Solta uma mulher no shopping, então dá um cartão para ela. Esquece até que tem marido, que o marido trabalha o mês todo. É um perigo, né? Aí gasta tudo dinheiro, pois o coitado vai ter que trabalhar o mês todo, porque esqueceu do marido, ficou deslumbrado, com as roupas bonitas, entra ali e fala: mas essa aqui eu não tenho, mas essa aqui também não tenho. Olha como que a gente se distrai. E no evangelho não é diferente, a gente se distrai com as coisas dessa terra. Vamos lá para a palavra. Primeiro, o cego, deixa eu olhar na hora que já está passando. O cego Bartimeu tinha as suas limitações. Primeira, a cegueira, que ele era cego fisicamente e espiritualmente, como eu já disse. Aí, ele também tinha a segunda dependência, que acorrentava a alma dele. Então, quando uma pessoa ela é cega espiritualmente, não fisicamente, mas espiritualmente, ela não consegue ver as coisas de Deus. E a segunda coisa que amarrava a vida daquele homem era a dependência. Ele era conduzido pelos outros. O cego, por mais que ele sabe aonde ele quer chegar, porque ele já fez um percurso na sua mente, ele sabe qual calçada descer, mas tem alguns lugares, alguns obstáculos que ele não vai conhecer. E alguém vai ter que segurar na mão dele, ou um cãozinho guia, para conduzi-lo a um determinado lugar. Pode ser que para passar um trânsito, ele vai ouvir o carro e vai parar. Depois que passou o carro, ele vai perceber que é um momento. Mas tem lugar que ele não vai conseguir, porque é diferente para ele. Então, existem cegos que estão sendo conduzidos, que têm suas limitações dentro da igreja. Não estava distante de Jesus, os discípulos estavam limitados no seu conhecimento, na sua visão espiritual. E também era conduzido por qualquer coisa, por qualquer discussão, qualquer palavra, eles eram levados, né? Não conhecia Jesus de verdade, porque estavam andando com Jesus, mas não conhecia Jesus. E assim somos nós dentro da igreja. Não conhecemos Jesus de verdade. Não temos aquele contato com o Senhor, aquela experiência. E nós estamos limitados na nossa visão espiritual. É uma noite sobrenatural. Mas o sobrenatural vai ter que começar pela minha vida, dentro da minha casa. Está entendendo?
Então não seja limitado como Bartimeu, mas também não seja conduzido pelos outros. Aqui falou, vai nessa igreja que aqui está falando. Vai aqui. Não, seja você a igreja do Senhor, o templo do Senhor. O coração esteja aberto sempre para ouvir Deus e discernir ou entender, melhor falando, o que é que a palavra está falando com você, como Deus está falando com você, o que Deus quer com você nessa terra, qual é o propósito dele para você. Amém? Então, o que amarrava aquele homem eram as suas limitações. Ele se sentia feliz? Não. O que também prendia a alma daquele homem, porque existem pessoas cegas que são felizes, mas aquele homem não era feliz. Ser conduzido pelos outros. Ele ficava colocado lá na estrada, parado, sem movimento, sem esperança, esperando ali alguém para levá-los. Eu quero trazer para as pessoas que estão amarradas também. Onde estão os teus projetos? Você está esperando alguém conduzi-lo? Naquilo que você tem sonhado? Sabe quem que vai te levar à conquista, ao propósito? É você mesmo. Deus diz, vai, faça a tua parte. Eu te ajudo, eu te esforço. Se a tua vontade estiver de acordo com a vontade de Deus, ninguém te segura. Ninguém te segura. Estar aqui em Portugal é uma promessa de Deus para a minha vida. Quando eu estava lá em 2 cômodos, chovia mais dentro que lá fora. Quando eu orava num copo de água, dizendo para os meus filhos que era o leite, e eles tinham que tomar para matar a sede. E a Vanusa falou, não esqueça, quando você descascava uma batatinha e falava para os filhos, é maçã, porque eles queriam comer maçã, mas só tinha batatinha. Um milagre acontecia lá na minha casa, e eu dizia, Deus, um dia vai cumprir algo grande na minha vida. Um dia nós vamos pastorear, um dia nós vamos estar no campo missionário. E as outras coisas vieram acontecendo na nossa vida. Um dia Deus falou, você vai pisar em outras terras. Já conheço várias, só falta um, mas eu não vou falar o nome, porque eu não quero ninguém profetizando para mim. Eu digo, esse daqui está guardado. Já tentaram acertar lá em Algés. Falei, não é aí. Porque está guardado aqui. Porque só falta essa promessa, porque as demais Deus cumpriu. Mas eu não deixei ser conduzida pelas pessoas, pela fé. Eu sabia em quem eu estava crendo. Eu sabia que no dia das minhas diversidades, nas minhas dificuldades, meu Deus estava ali comigo, porque Ele me conhecia. O dia que eu não tinha amigo e não tinha família, Ele estava ali comigo. O dia que não tinha o que comer, Ele era a minha providência, amados. Deus é o nosso Deus. E eu te apresento esse Jesus hoje, que passou aí aqui, aleluia, em Queluz, e entrou dentro dessa igreja. Mas Ele veio aqui porque você está aqui, aleluia. Ele não veio para sentar num banco ou visitar essa igreja, mas Ele veio para trabalhar e fazer o sobrenatural na sua vida. Aleluia, aleluia. Vamos lá. Terceiro, que amarrava a vida desse homem. Ele vivia sempre de migalhas, sempre do pouco, sempre que sobrava. Chega, já deu. Enquanto eu não tinha o que comer, que os outros faziam o favor de me dar, muitas das vezes dava com uma mão e pedia com a outra. Para mim poder comer um pão, tinha que limpar toda a casa, e a pessoa falava assim, esfregue esse chão direito, porque você não lavou direito. Vai você lavar tudo de novo, porque você precisava de migalhas, um pouquinho de dinheiro, para poder comprar o leite, para poder comprar o pão. Aí chegava, irmãos, na minha casa, eu trouxe aí uma cesta básica para você, fubá e sal, igual a pastora Anabela. Espaguete, é isso? Risoto, né? Uma caixa de risoto de todos os sabores, migalhas. Mas chega uma hora que Deus fala, chega. Deus falou para mim, filha, você não está passando por essa porta, você já passou.
A partir de hoje, eu nunca me esqueço quando Deus falou comigo. A partir de hoje, você não pede mais. Você não pede mais emprestado, você vai ter pra dar. Entrei pela porta. Eu estou aqui em Lisboa, amados, no melhor hotel. Bom, se não é o melhor, é um dos melhores, porque eu me considero muito bom. O melhor quarto família, que tem até uma sala no meio. E quando você entra, você é cotejada, né? As pastoras saem de lá toda bonita, melhor roupa. Agora a Zara, né? Não vou falar Mango, né? As melhores lojas. Está entendendo? Eu merecia? Não. Mas Deus queria me tirar de restos, migalhas. Mas eu só saí das migalhas quando eu compreendi o que Deus queria fazer na minha vida era muito maior. E quando eu parei de dizer, Deus, quem sou eu para que o Senhor me envia? Aí Deus falou assim, você é alguém que eu escolhi, acredita no seu chamado. Eu falei, então, eis-me aqui. Enquanto eu fizer para o Senhor vai fazer pela minha casa, pelos meus filhos. E é isso que Deus está fazendo comigo. Ele tem cuidado de tudo. Parei de viver das migalhas. E é isso que Deus quer fazer com você. Vamos lá. Migalhas trazia tristeza para Bartimeu. Mas também Bartimeu tinha uma coisa que seguia ele, que eu vou tentar ser mais rápida. Bartimeu tinha uma capa. Vocês leram lá no versículo 50. E nós já aprendemos com muitos pregadores que essa capa é chamada a capa da humilhação. Porque a capa é como se fosse esse casaco, que é colocado por cima da roupa. E ele tinha aquela capa que envolvia ele, para ele ficar sentado lá naquele estado de miséria, de migalhas, preso dentro dele, vivendo humilhação. E aquela capa ele carregava para lá e para cá. E a gente aprende que pela vestimenta lá no Oriente era reconhecido quais eram as pessoas que eram de posse, quais eram as pessoas que eram pobres, que não tinham condição. E Bartimeu tinha um testamento, que era a sua capa de pedinte, de morador de rua, aquela capa suja, fedida. Eu não sei que tipo de capa estão querendo dar para você, mas eu digo para você não usar nenhum tipo de capa dessa, de humilhação. Estão dizendo para você que você não vai conseguir? Mentira. Quem está te humilhando? Quem está falando algo para você que está te ferindo? Tira essa roupa, essa capa. Não é com você. Você é amado e amada do Pai. Deus planejou o seu nascimento. Você está ouvindo uma palavra como essa? É porque Deus quer dizer que você tem um valor. Quem é o homem? Quem é essa pessoa para dizer que você não tem valor? Ninguém. Deus está dizendo hoje para você, você tem um valor. Louvado seja Deus. Então, primeiro, a capa era o atestado de pobreza imposta pela sociedade. Olha para você ver que tipo de capa que ele tinha, de humilhação. Será que quem está te humilhando é a sociedade? É os status? Talvez porque você é uma pessoa que ainda não tem condição. E aonde você entra, parece que todo mundo acha para te humilhar. Você vai comprar um sapato, alguém te humilha, porque faltou-lhe algumas moedinhas. Talvez porque você não tem, te deixam de lado. Eu não sei o que você tem sentido, mas essa capa que está sendo imposta pela sociedade, que você tem que ser igual a eles, tira de você. Você tem que se parecer com o seu Deus, tá? É Ele que te chamou.
não foi pastor, não foi irmã da igreja, não foi zeladora da igreja, não foi ninguém que te chamou. Foi Deus. Tá? Se alinhe com Ele, vê a vontade dEle, cumpra a vontade de Deus. Ali ele também tinha um atestado, aquela capa significava o atestado da doença, que era imposta pelo médico. Qual atestado que lhe deram? Que você vai morrer? Acabou para você? Está com uma enfermidade? Jesus quer que você hoje tire essa capa. Você não vai morrer. Deus vai te curar. Creia nele. Se ele também não te curar hoje, você sendo curado a sua alma. Amém, queridos? Glória a Deus. Pode dar glória a Deus? Amém. Ele tinha a capa das percas, da tristeza e da solidão. Já grudei os 3 juntos. Das percas, não vivia em família, vivia na beira do caminho, da tristeza, da solidão. E essa capa de Bartimeu era a sua identificação. Eu disse que era a velha capa suja, mas essa velha capa suja lhe servia de conforto. O que é que veio lá do passado, que falaram para você? Que você, todas as vezes que você chora, você pega essa capa, se envolve nela. Essa capa da perca, da tristeza, e se consola ali com ela. Eu nasci assim mesmo, eu vou morrer assim mesmo. Deus hoje quer transformar a sua história, né? Aquela capa também mostrava a sua vestimenta, como eu disse, e mostrava a sua verdadeira condição. Pessoas que entram dentro da igreja, talvez está sorrindo por fora, mas se nós olharmos com os nossos olhos espirituais, lá dentro chora. Porque tem coisas para ser curado hoje, nessa noite. Aquela capa, como eu disse, era o conforto para Bartimeu, porque ela servia de noite, no dia de frio, como consolo e cobertor. E de dia, aquela capa para aquele homem é para recolher as esmolas. Deus está dizendo para mim, irmã, pastora, pastores, que tem gente que está recebendo esmola de amor, de respeito. Deus não quer que se viva de esmola. Tem mulheres que estão mendigando o amor, pastora. Olha, você não ouviu um te amo do teu marido, mas só palavras que te feriram. E quando você chega no seu quarto, só o travesseiro sabe quantas lágrimas você está derramando lá dentro daquele quarto. Ninguém te entende quando você diz só apenas me ame e me respeite. Digam, você está louca, você pede demais. Estão dizendo para você, você é fraca, você é culpada. Tira essa capa hoje em nome de Jesus. Tira essa capa hoje, se liberte dela em nome de Jesus. Jesus está na Jericó hoje, e Ele veio aqui para trabalhar nessa sexta-feira, para curar as nossas vidas, a nossa alma. Aleluia. Não viva de migalhas. Deus tem o melhor para você. Compreenda que quem te chamou é mais na sua vida. Quem está te humilhando vai ver Deus te honrar. Aleluia. Quantas vezes você quer ouvir coisas boas dos outros, de outras pessoas, mas nem você mesmo consegue dizer para você. E Deus está dizendo hoje aqui nessa noite que a primeira pessoa que tem que amar você é você mesmo. O dia que você levantar triste, porque algo deu errado na sua vida, ou porque você não ouviu aquilo que você queria ouvir, pega a melhor roupa. Mulheres, pega a melhor maquiagem, o melhor brinco, mas não pega aquela roupa preta, não. Pega a
cor colorida, para te dar um brilho e dizer assim para o espelho: você tem um valor. Não aceite menos na sua vida. Quando as pessoas falam para você alguma coisa diferente, eles estão falando mais dele do que de você. Ou porque tem inveja de você, ou porque queria ser igual a você. Isso dói. Ai, como dói. Aí tem que ferir. Homens que está sendo humilhado dentro da empresa, você pode muito mais do que isso. Você é inteligente, você tem projetos. Não aceite te humilhar. Comece a se valorizar. Não, eu tenho um valor. Eu estou hoje aqui trabalhando nessa empresa, mas eu vou ser promovido. Mas de que forma você vai atrair a promoção? Promover, ser promovido lá. Vai à luta, aprende um pouco mais. Tira aí a capa de que você não pode, você não consegue. Começa a ser curioso. Vai aprender TI. Entra nos computadores. Vai fazer alguma coisa, vai estudar. Pega livros, não pode estar na faculdade. Vai aprendendo com alguém que sabe. Daqui a pouco, filho, você está lá diante com um salário bom, um bom cargo. Não que eu estou desprezando, porque todo mundo gosta daquilo que faz. Se não gosta, o mais certo é mudar de profissão ou melhorar a profissão. E de que forma nós melhoramos? Buscando conhecimento, se dedicando, aprendendo com quem sabe. E aí a gente vai que ninguém segura, né? A minha sogra, ela faz pão caseiro de fermento de litro. Quem conhece? E ela prepara o fermento de litro, ó, tem anos e anos. Eu falei, minha sogra está com 85 anos. Ela quase não vê muito, mas é uma mineira abençoada na mão. E eu fico lá na casa dela, eu fico na cozinha, né? Olhando ela fazer um macarrão, olhando ela temperar o arroz, que eu falei assim, não, eu tenho que levar esse legado para mim. E eu aprendi praticamente com ela. Minha mamãe partiu, eu era nova. Eu não aprendi muito com a minha mãe. Eu cuidei mais da minha mãe. Mas a minha sogra me dá uma lição. Aí eu aprendo, eu fico olhando. Depois eu faço, chamo meus amigos. Eu chamo minhas amigas. Meu arroz fica maravilhoso. Ele elogia. Eu falo, o segredo está na sogra. Fiquei de olho, aprendi. Faculdade. Como meu nome é R. Roseli, ou Roseli para vocês, é lá a última. Eu tinha que fazer uma apresentação e eu ficava olhando. Que o primeiro fazer, o segundo fazer, estou junto. Ficava olhando. Quando era a minha vez, era quase a última pela ordem de nomes, dava tudo certo. Aprendia com quem sabia. Quem não sabia, eu falava, não, aquela ali é inteligente, vai lá. E assim a gente vai abrindo portas, vai abrindo caminho e vai chegando em todas as áreas. Tá entendendo? A gente tem que fazer por mérito, merecimento mesmo, minha luta. E não aceitar o menos, tá bom? Jesus, já é 10 horas, pastor. Então vamos despojar dessa capa, porque eu queria falar das 5 atitudes que foram importantes, que mudou a vida todinha de Bartimeu. Ele tinha isso com ele, essas prisões que acorrentavam. Mas eu vou falar assim, só o tema, e vocês depois vão estudar na casa de vocês. Vou dar lição de casa para vocês. Então as 5 atitudes que foram importantes, que mudou toda a vida de Bartimeu. Primeira, ele já sofria muito tempo. E ele andava com aquela capa da humilhação. Então, a primeira atitude que nós devemos aprender com ele é saber ouvir. Então, muito tempo ele estava ali pedindo, mas um dia alguém falou assim, Jesus está passando por Jericó. Um comentando, e ele... O que é que está acontecendo aí? Que vocês estão falando aí? Um tal de Jesus, o Nazareno, está passando por aí. Aí ele falou, epa, é minha vez. Com certeza alguém do lado falou assim, olha, ele está fazendo um milagre lá na Igreja Batista de Queluz. É verdade. Quem que já não ouviu? Olha, vai lá na Igreja Batista de Queluz, porque olha, o pastor é uma bênção, a pastora é uma bênção. Olha, Deus faz lá um milagre constantemente. Olha, Deus está naquela igreja. Aí você foi esperto, ouviu, opa, preciso de um milagre. Vou lá na igreja IBR de Queluz. Veio para cá, ó,
saber ouvir. Não só ouvir a notícia, mas saber ouvir a palavra de Deus. Toma posse, toma posse, toma posse. Tudo que Deus tem falado nesse altar. Então, primeira atitude importante para nós como igreja do Senhor é saber ouvir. Então, ele soube ouvir, ele soube clamar também. Aí Jesus estava passando por ali, como tinha aquela atmosfera de milagre. Aí Bartimeu ouvindo, aí ele falou, então agora eu vou fazer a segunda parte. Eu ouvi, agora eu vou começar a gritar. Não vou deixar esse Jesus sair daqui sem a minha bênção. Aí a segunda atitude importante é clamar, mas não gritar só, Jesus, tem misericórdia de mim, Jesus. Não, Jesus, eu estou aqui. Sou tua filha, sou teu filho, tenha misericórdia de mim, Jesus. Entra lá na minha casa, entra lá no meu emprego, entra na minha vida, Jesus. Estou aqui, Jesus. Começa a clamar, Jesus, com força. Aleluia. Vamos lá, para a terceira atitude. Eu vou pular bem rapidinho. Importante é saber lidar com as críticas. Isso está na Bíblia, no versículo 48. Então, aqueles mesmo que falou assim, fica quietinho, para de clamar, você está incomodando demais, você vai na igreja demais. Para um pouquinho. Foram os mesmos que Jesus falou, vai lá chamar o cego. Aleluia. Ele soube lidar com os críticos. Ele clamou do mesmo jeito. Mandaram ele ficar quieto, mandaram vocês parar. Não para não. Ó, foco. Tem um programa lá de televisão, acho que é da Praça Nossa. Não, lá é Praça Nossa, né? Aí que fala assim, tem uma baixinha e uma grandona. E ela fala, foca nela. Então, ó, foco nele. Jesus, foca nele. Manda focar na grandona, não na baixinha, né? Porque a baixinha atrai todo mundo, né? E a grandona não era o tamanho, mas ela fala assim, foca nele, foca nela. E nós dizemos na igreja, foca em Jesus, hein, irmã? Não olha para a irmã, nem para a esquerda, nem para a direita. Foca em Jesus que você vai chegar. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Vamos, irmã, vamos junto. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Gruda em Jesus, fala, não tem Maria, não tem João, não tem Tiago, não tem ninguém que impede a gente. Tô, de olho nele. Louvado seja Deus. Terceira atitude, ele clamou mesmo. Daí ele começou a gritar, peraí, estão mandando eu ficar quieto, agora que eu vou clamar. Aí a quarta, tem a atitude de um vencedor. Aí ele só vai falar, coragem, Jesus está te chamando, vem cá, homem. Então, a atitude de um vencedor é saber ouvir, saber clamar, saber lidar com as críticas. Essas são as atitudes de um vencedor. E a quinta atitude, para você aprender e fechar a conta, para você ser uma grande vitoriosa e um grande vencedor, vença os seus próprios limites. Vença as barreiras. Está com medo do quê? Tenha coragem. Deus já disse, tenha coragem. Vai nessa tua força, que você vai conquistar aquilo que Deus reservou para você e que você tem dentro do seu coração. Vença os seus limites. Tá? Eis aqui uma pessoa tão pequenininha diante de Deus e diante dos homens, mas que venceu muitos limites. Não foi as provas, não foi a doença, não foi a falta de capacidade que me parou no meio do caminho. Venci a barreira uma por uma. E quando eu pensava assim, hoje eu vou morrer, Jesus entrava na minha Jericó, lá na minha casa, e me fazia enxergar a vontade dele e que ele estava comigo. Jesus está aqui, igreja. Vamos clamar ele, vamos se colocar em pé em nome do Senhor Jesus. E os 3 passos, dava outra mensagem, tá, pastor? Para vencer, vencer os limites. Ele primeiro venceu a si mesmo. Ele levantou depressa,
Lançando a capa, ele venceu a si mesmo. Tirou dele aquilo que não é para ele. Levantou-se depressa, ele não demorou. Ele fez rápido. E depois ele foi ao lugar que estava Jesus. Jesus mandou chamar ele e ele veio. Jesus mandou te chamar hoje aqui. E aqui você está. Amém? Eu vou deixar um pouquinho da outra mensagem para outro dia. Vai terminar, quem sabe, o ano que vem. Tá bom? Vamos clamar ao Senhor. Levante as mãos assim para o alto. Louvado seja Deus. Deus está fazendo aqui algo maravilhoso. Tem pessoas que vão sair deste emprego que está atualmente e vai para outro emprego, mas não vai ser como esse. Vai ser melhor do que esse. Aqui tem uma atmosfera de glória de Deus. O mesmo Jesus que entrou em Jericó, e quando ele saía de Jericó, ele encontrou aquele cego, e ele fez aquele cego enxergar todas as possibilidades que ele tinha para ele. É o mesmo Jesus que está abrindo a tua visão, sua visão espiritual, financeira, a sua visão emocional. Deus está te curando hoje e te fazendo enxergar o que Ele tem para ti. Senhor Deus, aqui foi entregue a tua palavra, Senhor, nesta noite. E eu creio, Senhor Deus, que os corações, Senhor, estão sendo envolvidos pelo poder da palavra, Senhor. E aqui ficaram até essas horas, mesmo vindo do emprego, mesmo cansados, Senhor. Mas porque, Senhor Deus, não deixaram desistir, Senhor, pelo cansaço. Mas estão aqui, Senhor Deus, rompendo os limites, Senhor, da fraqueza humana, Senhor, e dos nossos limites humanos, Senhor, só para alcançar mais uma palavra que o Senhor tem liberado neste altar. Então eu te peço, Senhor, toca nesta casa nesta noite, toca nesta vida nesta noite. Restaura, cura, liberta, dá visão para ele e para ela. Tira essa mulher, este homem, da margem da vida, da margem da estrada, da beira da estrada, Senhor Deus, do momento de comodismo, que estão sentados, Senhor. Coloca este homem em pé, esta mulher, Senhor, e traz de volta ele para a história, Senhor. A partir de hoje, Senhor, há um novo tempo, Deus, para essa igreja e para esta pessoa. Portugal, Queluz, todas as cidades sejam alcançadas pelo mover do Espírito Santo e pelo plano de salvação. Senhor, o Senhor me trouxe neste lugar para profetizar a cura e a